Fala galera, vamos bater um papo aqui hoje sobre os vetores, ou seja, aquelas estruturas que a gente utiliza, né, para poder guardar dados do mesmo tipo, mas vamos fazer isso com código. Bom, beleza, o código está aqui e antes disso eu vou te pedir para dar uma olhadinha no vídeo, cujo card está aqui em cima e na descrição do vídeo, que é para você entender como é que funcionam os vetores lá na memória. O que nós vamos fazer com esses códigos? São 3 códigos pequenos e super rápidos para nós entendermos como é que se preenche um vetor e como é que se lê um vetor. Nesse primeiro código que está aí na tela, nós temos um vetor de inteiros, beleza? E aqui eu chamo a atenção para o seguinte, o nosso código começa aqui na linha 4 não, né? Eu começo declarando as bibliotecas que eu só vou precisar aqui de entrada e saída e o português, setar a nossa linguagem. Beleza, quando eu começo na função principal aqui na linha 4, eu seto a nossa linguagem para o português na linha 6 e declaro aqui, ó, esses dois vetores. Como é que é a declaração do vetor? Lembrando de ir lá dar uma olhadinha no vídeo que tem a estrutura do vetor, beleza? Mas, se é um vetor para armazenar inteiros, então eu vou até excluir esse tipo char daqui, ó, que está no próximo código. Se é um vetor para armazenar inteiros, eu vou declarar o tipo int. Se eu só escrevo isso aqui, ó, vetor int, isso aqui é uma variável normal, vetor int, que é uma variável 4 bytes para armazenar um inteiro. Se eu coloco entre colchetes com número, quer dizer que eu estou declarando um vetor daquele tamanho e em cada posição eu tenho uma variável do tipo int, que foi o tipo que eu declarei. Beleza. Aí, aqui eu só estou deixando, então, um print na tela para a gente avisar que é sobre o vetor de inteiros. Aí eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, aqui, para esse print da linha de 12 não. No print da linha 12 eu só estou dizendo que nós vamos preencher o vetor para esse for da linha 13. Porque quando nós falamos em preencher vetores ou ler vetor, nós estamos falando em percorrer o vetor. Se é percorrer o vetor, nós vamos ler dados ou escrever dados, né, repetidamente e nós vamos acessar o vetor. Vocês estão vendo aqui, ó, na linha 8, onde eu estou declarando o vetor, um vetor de inteiros do tamanho 5? Então, quer dizer que são 5 posições, então eu vou ter que ir percorrendo uma a uma. Esse número aqui, ó, aqui ele está dizendo o tamanho. Para eu acessar, eu posso dizer, eu quero a posição 0, a posição 1, a posição 2, a posição 3, a posição 4. Quando eu vou percorrendo, eu chamo que esse número aqui é o índice. Ou seja, quando eu declaro um for aqui para percorrer o vetor, eu vou começar com o i valendo 0 e eu vou parar quando o i não for mais menor que 5. Por quê? Porque eu quero que esse for aqui ele ocorra 5 vezes, que é para percorrer o vetor. E o que é percorrer o vetor? Eu vou pedir o usuário aqui com o printf para digitar um número para a gente armazenar no vetor. Beleza. Quando o usuário digitar o número, olha só onde que eu estou armazenando. Eu estou armazenando exatamente aqui, ó. Eu recebo o inteiro, limpo o buffer e coloco onde? Coloco em vetor int, que é o nosso vetor, e o que eu coloco entre os colchetes? Justamente o i. Quando o i vale 0, isso aqui é 0, depois é 1, depois é 2, depois é 3, depois é 4. Porque se o vetor eu coloquei pela linha 8, o vetor de tamanho 5, eu tenho que ir aqui de 0 a 4, que são 5 posições. Perfeito? Esse aqui é o índice. Esse i nosso aqui, ó, que está aparecendo aqui, é o índice. Beleza? Se ele estiver lá em cima declarando, aqui eu estou declarando o tamanho. Aqui eu estou dizendo qual posição que eu quero acessar. Certo? Do mesmo jeito, na hora que eu for imprimir o vetor, vem aqui direto para a linha 20, por favor. Quando eu for percorrer o vetor, eu vou fazer um for do mesmo jeito, que vai de 0 até o 4, que é menor que 5, vai incrementando de 1 em 1. E o que é para imprimir? O valor de onde? Do vetor int na posição i. Ou seja, nós estamos percorrendo o vetor de forma indexada, que é por índice. E por que eu coloquei essas barrinhas aqui? Essas barrinhas é só para a gente imprimir o vetor de uma forma bem visual, para ver se a gente consegue imaginar essa estrutura lá na memória. Mesmo porque são posições consecutivas da memória, já que o vetor ele é uma matriz unidimensional, como eu falei no vídeo de vetores, que eu estou deixando o card aqui também para vocês. Agora, vamos compilar esse código aqui para a gente ver como é que fica. Tá aqui, beleza, vamos lá de CMD então. O que eu tenho aqui? GCC, esse código aqui é o vetor int, deixa eu salvá-lo, perfeito. Vetor int,
Perfeito. Ponto C, hífen O, opa, não é hífen O, é hífen O, vetor int, ponto C. Foi, compilou. Agora a gente vai rodar. Aí, ponto EZ. Ó, o que está acontecendo? Ele imprimiu para mim, vetor de inteiros, está aqui nessa linha 10, imprimiu o nosso print do 12, preenchendo o vetor. E onde que ele está? Peraí, entrou no for. Ah, ele está parado na linha 14. Digite o %D ali está primeiro. Ah, tá, por isso que eu coloquei mais um. Porque o primeiro elemento do vetor é o elemento 0, beleza? Por isso que aqui vai ficar 0 mais 1. Então ele está parado na linha 15, esperando eu digitar. Então tá bom, primeiro elemento, vou digitar aqui elemento 1. Joia. Vamos dar um Enter. Perfeito. 2, 3. Vou só quebrar a ordem aqui para não ficar muito perfeitinho, para não fazer confusão. Vou botar aqui um 6. E o quinto número, vou botar 9. Perfeito, ele saiu desse for, que era o de preencher o vetor, e na hora de imprimir, imprimiu nossa linha 18, imprimiu a primeira barrinha, que é essa aqui, aí começou o for. Aí foi percorrendo o vetor do mesmo jeito, ó. Imprimiu o número, imprimiu uma barrinha, imprimiu o número, imprimiu uma barrinha. E esse número vem de onde? Do vetor na posição i. Por isso que ele faz isso de 0 até 4. Posição aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, que a gente está chamando de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Beleza? A mesma coisinha a gente pode fazer, vou limpar a tela aqui, e vou pegar o código do char. O código, galera, tá igualzinho, beleza? Opa, o CMD tá na tela aqui ainda. O código tá igualzinho, tá bom? Quiser até dar um pause aí, comparar os dois, fica à vontade. A única coisa que eu estou mudando é na declaração do vetor. Eu declarei do tipo char, então é para um vetor de caracteres, beleza? E aí, na hora de ler, eu mudo lá no scanf e no printf para impressão. Mas aí, percorrer não interessa o tipo. Para efeito de declaração, de implementação, a única mudança vai ser lá na declaração. E claro, vai ocupar menos espaço na memória porque char é menor do que int. Mas na hora da gente mexer aqui na compilação, ó, GCC, o código aqui é vetor char. Ponto C, perfeito, hífen O, vetor char. Pronto, compilou. Vamos rodar o vetor char.ez. Mesmo esquema, primeiro caractere, A, B, C. E aqui vem um detalhe importante, eu não posso pôr número não? Posso sim. Vou colocar 1, 2, 5, 5. Perfeito. Ficou igualzinho. O que que mudou? Aqui, ó, esse 1 e 5 estão sendo lidos como caracteres. Perfeito? E não como números para a gente fazer operações. Por que eu pedi para observar a última posição? Porque os vetores, quando nós utilizamos vetores como cadeias de caracteres, em C a gente tem um tipo especial que é o tipo string, que a gente vai utilizar um vetor para armazenar, por exemplo, nomes, palavras, endereços, ou seja, cadeias de caracteres. Aqui eu não estou investigando ainda as características das strings, mas já é bom que a gente saiba, porque é daqui que vão sair as nossas strings, exceto que a última posição ela vai sofrer uma mudançazinha lá na string. Ao invés de colocar um caractere, a gente coloca o /0, que é para indicar que chegou no final daquela string. Beleza? Mas é só a título de curiosidade. Perceba que em termos de implementação, tá igualzinho lá no int. E aí, aqui, ó, eu deixei, se você pegar aqui na linha 9 dos dois códigos, eu deixei um tamanho fixo. Perfeito? O que eu vou fazer agora? Nesse novo código, galera, tá igual. Tá quase igual o código, tá? O que eu tô fazendo? Perceba que aqui na linha 1, eu coloquei uma macro, que é um define, e tô definindo essa macro tamanho valendo 8. Ou seja, onde aparecer tamanho no código, quer dizer que ela vale 8. Ou seja, nesse caso aqui, olha a declaração do vetor. É um vetor char ainda, certo? Só que aqui de tamanho 8, porque eu deixei isso parametrizável. Ou seja, agora eu posso mudar aqui no meu define, aqui nessa macro, que aí vai mudar ao longo do código todo. Então, na hora de declarar o vetor, eu utilizei aquela macro tamanho. Na hora de imprimir o tamanho, eu estou puxando do próprio tamanho, né, da própria variável, da própria macro. Na hora de controlar o for, também. Na hora de controlar o outro for de leitura, também. Então, perceba que
Se eu botar aqui, por exemplo, 4 e não mais 5 nem 8, deixa eu voltar o CMD aqui para vocês verem o que acontece. Opa! Perfeito. Deixa eu imprimir aqui, então vai ser GCC vetor com define. Perfeito. Foi, imprimiu de novo. Opa! Compilou de novo. Vamos então rodar. .ez. Aí, vetor de tamanho 4. Digite o primeiro caractere. A, B, 1, 2. Já acabou. Se eu volto, mesma coisa. Se eu volto lá e mudo esse tamanho aqui, por exemplo, para 10, e salvo e compilo de novo, na hora de rodar, eu espero que isso... Cadê? Que treta foi essa? Vetor de caracteres, tamanho 5. Ah, não, pô, rodei o... Aí não, olha só, tô rodando o arquivo errado aqui. Eu executei. Aqui, ó, eu rodei o arquivo errado, tá vendo? Vou só limpar a tela aqui para rodar o arquivo certo. Vamos pegar o vetor com define. Aí, estou. Pronto, 10. Primeiro caractere. A, B, C, D, E, F. 1, 2, 3, 4. Beleza. Entendeu? Então, é isso aí. Não tem segredo. Quando nós estamos trabalhando com os tipos, você pode colocar vetores de todo tipo, tá? Não tem problema. Aqui eu trabalhei com int, trabalhei com char, para a gente poder percorrer o vetor tanto para escrever quanto para ler. Agora, a gente precisa fazer alguma operação, somar vetor, e aí para somar os vetores, ou multiplicar, que seja, a gente tem que ir fazendo posição a posição, beleza? Então, você soma o 0 com 0, 1 com 1, mas vamos trazer um vídeo só próprio para isso, beleza? Então, de vetores aqui, de percorrer é isso. Se você chegou até aqui e gostou, curte o vídeo, valeu por assistir e até a próxima videoaula.